Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o corpo humano, especificamente sistema respiratório. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar nossa aula observando esta imagem. O que esta imagem retrata? Crianças andando de patins com um adulto, não é mesmo? Você já percebeu que quando você anda de patins ou faz alguma atividade física, a sua respiração fica mais rápida, o seu coração bate mais rápido e a sensação de calor aumenta, além do rosto ficar vermelho? Aposto que você já sentiu alguma dessas sensações, não é? Existem dois sistemas do corpo humano trabalhando para que o corpo exerça atividade física de forma tranquila. São eles o sistema circulatório e o sistema respiratório. O sangue, ele bate mais forte para levar mais oxigênio e nutrientes para o corpo. Como o fluxo de sangue aumenta, algumas partes do nosso corpo ficam vermelhas. Além disso, a respiração fica mais rápida para que o corpo possa captar mais gás oxigênio para ser usado. Você reparou que tanto o sistema circulatório quanto o respiratório utiliza o gás oxigênio? O gás oxigênio é um dos componentes do ar atmosférico. O ar atmosférico é composto por vapor de água e gases. A quantidade de vapor de água na atmosfera determina o nível de umidade do ar. Portanto, quando essa quantidade de água no ar é pequena, significa que o ar está seco. E quando esta quantidade de água no ar está grande, significa que o ar está úmido. A água entra na atmosfera através de dois processos. A transpiração dos seres vivos nos animais comumente ocorre através do suor e a evaporação, que é a liberação de água dos rios, lagos e oceanos. O gás que está em maior quantidade na atmosfera é o gás nitrogênio. O segundo gás com maior quantidade na atmosfera é o gás oxigênio. Em pequena quantidade existe o gás carbônico e alguns gases chamados gases nobres. Os gases nobres são gases raros e por isso estão em pequenas quantidades no ar. Eles são o gás hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. No caso do gás oxigênio, quem produz esse gás são as plantas e algas. Elas liberam o gás oxigênio no ambiente. Quando as plantas e algas liberam o gás, esse gás é utilizado por outros seres vivos. Os seres vivos, por sua vez, liberam o gás carbônico. Este gás carbônico liberado é utilizado pelas plantas e algas para a produção de gás oxigênio. Dessa maneira, fecha-se um ciclo, o ciclo do oxigênio. O gás oxigênio é indispensável à respiração. Na respiração existem dois processos. A inspiração, onde nós colocamos o ar para dentro do corpo, e a expiração, em que colocamos o ar para fora. Dentro do nosso corpo, o gás carbônico se junta a um açúcar e produz água, gás carbônico e a energia necessária à realização de todas as atividades do corpo. Nós respiramos a todo momento, inclusive quando estamos dormindo. É um movimento involuntário. Logo, não depende da nossa vontade, embora seja possível controlar a respiração dentro aí de certos limites. O centro de controle da respiração se localiza no bulbo raquidiano, que fica em nossa cabeça.
O bulbo raquidiano é essa estrutura indicada na figura. Ela faz parte do encéfalo, que é o grupo de órgãos do qual o cérebro faz parte. O sistema respiratório é formado por órgãos que juntos são capazes de realizar a troca gasosa entre o corpo humano e o meio ambiente. Este sistema é formado pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, que se dividem em bronquíolos, com alvéolos em suas pontas, e 2 pulmões. A faringe é compartilhada pelos sistemas respiratório e digestório. Na faringe, há uma estrutura chamada de epiglote, que ao ser fechada, impede que o alimento entre na laringe enquanto engolimos. Dessa maneira, garantindo a passagem do alimento para o esôfago. Caso algum alimento chegue à laringe, ocorre um engasgo e, consequentemente, tosse para expelir o alimento da laringe e impedir que o alimento chegue aos pulmões. O ar atmosférico entra no nariz através da inspiração. O nariz possui pelos que filtram poeiras e micro-organismos que estejam em suspensão no ar. É possível que o ar entre pela boca também. No entanto, é desaconselhável, pois o ar não passará pela filtração dos pelos do nariz e poeiras e micro-organismos podem chegar aos pulmões. Isso pode ser perigoso. Ao sair do nariz, o ar segue para a cavidade nasal, onde é aquecido e umedecido. O aquecimento tem a função de manter a temperatura do organismo constante e evitar possíveis mudanças bruscas. Logo após a cavidade nasal, o ar vai para a faringe, laringe e traqueia. A traqueia se divide em 2 ramos, os brônquios. São os brônquios que levam o ar para os pulmões. Nos pulmões, os brônquios se dividem em tubos menores chamados bronquíolos. Nas pontas dos bronquíolos existem estruturas com aspecto de uva, como se fossem bolsinhas. São os alvéolos. Neles é que ocorrem as trocas gasosas, processo conhecido como hematose. Resumidamente, o ar entra pelo nariz, é filtrado, em seguida aquecido e umidificado pelas cavidades nasais, posteriormente faz todo o caminho do sistema respiratório para chegar aos alvéolos e então ocorre a troca gasosa. Ou seja, o gás oxigênio vai para a corrente sanguínea e segue para o restante do corpo. E o gás carbônico, por sua vez, é expelido e retorna à atmosfera através da expiração. O ato de inspiração e expiração ocorre com o auxílio de alguns músculos, os intercostais e o diafragma. Na inspiração, o diafragma se contrai, aumentando a possibilidade de volume da caixa torácica e, consequentemente, fazendo o ar entrar. Já na expiração, o diafragma se distende, relaxando e, consequentemente, o ar sai com o menor volume da caixa torácica. Nesses processos, os músculos intercostais auxiliam o tempo todo. Perceba na figura o diafragma se contraindo, fazendo o volume da caixa torácica aumentar, o que faz o ar entrar. Isso é chamado de inspiração. Na expiração, o diafragma relaxa, fazendo o volume da caixa torácica diminuir e, com isso, o ar sair. Veja que os pulmões ficam dentro da caixa torácica, que é uma estrutura formada por ossos como as costelas, que tomam forma de caixa protegendo esses órgãos. Vamos para um experimento para facilitar a sua aprendizagem? Nesse experimento, vamos construir um modelo que representará a entrada e saída de ar. Para este experimento, você vai precisar dos seguintes materiais: uma garrafa PET de 2 litros, 3 bexigas ou balões, dependendo de como você chame,
tesoura, de preferência sem ponta, hein? 2 tubos de canetas já sem carga, linha, massinha de modelar e fita adesiva. Vamos lá? Primeiro, corte a garrafa ao meio, assim como essa imagem. Depois, tampe com fita adesiva o furo lateral dos tubos de caneta. Observe aí nessas imagens. Terceiro passo, coloque na ponta de cada caneta um balão e use a linha para prendê-lo. Deixe bem fixo, ok? Quarto passo, encaixe os tubos de caneta dentro da garrafa PET e use massinha de modelar para prendê-los. Quinto passo, corte um pouco abaixo do bico do terceiro balão. Em seguida, prenda a parte larga com fita adesiva na parte larga da garrafa PET. O experimento está pronto. Neste experimento, a garrafa PET representa a caixa torácica. Os tubos de caneta, o caminho do ar do nariz até os brônquios. Os balões dentro da garrafa PET, os pulmões. E o balão ao fundo da garrafa PET, o músculo diafragma. Vamos à experiência? Puxe o centro do balão que está na parte cortada da garrafa para baixo. Note que os balões que estão dentro da garrafa PET enchem-se de ar. Isso acontece também quando inspiramos. O diafragma desce e os pulmões enchem de ar. Agora, solte a bexiga. Perceba que os balões de dentro da garrafa PET secam. Similar a isso, ocorre na expiração. Quando expiramos, o diafragma sobe e o ar sai dos pulmões. Gostou? Fica muito mais fácil aprender a partir de experimentos, não é mesmo? Você sabia que o sistema respiratório pode ser afetado por doenças? São as doenças respiratórias. As doenças respiratórias são doenças que afetam os órgãos do sistema respiratório. Algumas dessas doenças são originadas de variações genéticas, que podem alterar forma ou função dos órgãos do sistema respiratório. Por exemplo, a asma. Entretanto, a maioria das doenças respiratórias estão atreladas ao estilo de vida ou qualidade de ar. Em outras palavras, exposição a poluentes atmosféricos, produtos químicos, cigarros e agentes patogênicos como alguns vírus e fungos podem ocasionar doenças respiratórias. De acordo com a duração, as doenças respiratórias podem ser classificadas em agudas ou crônicas. Doenças agudas são aquelas que iniciam rapidamente e duram até 3 meses. Doenças crônicas têm início gradual, devagar, e duram mais do que 3 meses. Algumas doenças agudas são gripe, faringite, pneumonia, bronquite aguda e Covid-19. Todas as doenças que têm seu nome finalizado por "ite" são inflamações em alguma estrutura. Assim, faringite é inflamação na faringe e bronquite é uma inflamação nos brônquios. Já exemplos de doenças crônicas são sinusite, asma e rinite crônica. Vamos testar um pouco do que conhecemos hoje? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. O caminho que o ar percorre até chegar aos alvéolos é constituído por... Então, aí você tem 5 alternativas. Você tem que marcar a alternativa que corresponde ao caminho que o ar percorre até chegar aos alvéolos. A alternativa A diz o seguinte: cavidades nasais, boca, faringe, esôfago, traqueia, brônquios e bronquíolos. B, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Letra C, cavidades nasais, faringe, esôfago, brônquios e bronquíolos.
Letra D, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, esôfago e bronquíolos. E a alternativa E, cavidades nasais, laringe, faringe, estômago, brônquios e bronquíolos. Qual é o caminho que percorre o ar até chegar aos alvéolos? Esse caminho está na alternativa B, cavidades nasais, depois ele vai para faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Atividade número 2. Qual dos órgãos seguintes é comum ao sistema respiratório e digestório? Novamente, nós temos 5 alternativas. Qual é a alternativa correta? Vamos ler aí as alternativas. Em A, temos faringe, B, laringe, C, traqueia, D, brônquios e E, bronquíolos. A resposta correta é a letra A, faringe. Lembra, eu falei na aula de hoje que a faringe é o órgão que é comum ao sistema respiratório e também ao sistema digestório. Vamos para a próxima atividade, atividade de número 3. Ela diz o seguinte: que nome recebe a estrutura do sistema respiratório que se apresenta como um tubo, é constituída por cartilagens em formato de C e se ramifica em 2 brônquios? Você tem, então, 5 alternativas novamente. Faringe, na letra A. Letra B, laringe. Letra C, traqueia. Letra D, bronquíolos. E letra E, alvéolo. Você tem que lembrar aí da estrutura do sistema respiratório que nós falamos na aula de hoje. A alternativa correta é a letra C, traqueia. E aí, você acertou as questões? Se acertou, parabéns, show de bola! Agora, se você errou alguma, repita, refaça, tenho certeza que você vai acertar. Agora, chegou a hora de relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, vimos a importância do sistema respiratório para nos mantermos vivos, auxiliando aí na geração de energia do corpo humano. Vimos que os gases que fazem parte da respiração são o gás oxigênio e gás carbônico. Eles fazem também parte da composição do ar atmosférico, juntamente com o gás nitrogênio e gases nobres. O gás oxigênio que utilizamos na respiração vem das plantas e algas que produzem esse gás. Quando as plantas e algas liberam gás oxigênio na atmosfera, esse gás é utilizado por outros seres vivos, como o ser humano. Os seres vivos, por sua vez, liberam o gás carbônico. Esse gás carbônico liberado é utilizado pelas plantas e algas para a produção de gás oxigênio. Dentro do nosso corpo, o gás oxigênio se junta a um açúcar e produz gás carbônico e a energia necessária à realização de todas as atividades do corpo. Além disso, conhecemos os componentes do sistema respiratório e como ele funciona. Conhecemos algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório e compreendemos que a respiração acelera durante uma atividade física, para que mais oxigênio chegue ao corpo humano. Gostou? Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa aula. Eu te aguardo na próxima aula, ok? Combinado? Um grande abraço, tchau!